Olá, crianças, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal de nossa Igreja Batista Reformada da Palavra, Projeto Lições para a Vida. Vamos dar início a mais uma aula nesse dia. Vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Daniel, no capítulo de número 3. Daniel, capítulo de número 3. Diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, ou 27,5 metros, mais ou menos. E a sua largura de 6 côvados, 2,75 metros, mais ou menos também. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos e governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Hoje nós vamos estudar sobre o rei Nabucodonosor, sobre algumas coisas que nós também aprendemos na aula passada. Essa história de um grande rei que nós iremos aprender hoje, que foi Nabucodonosor, que por conta de seu orgulho viveu como um animal e depois, pela graça de Deus, ele foi restaurado e se voltou ao seu entendimento normal. Um grande rei da Babilônia, Nabucodonosor, nos dias dele, ele era considerado o maior rei, o homem mais poderoso da terra nos seus dias era Nabucodonosor, o rei da grande capital de Babilônia. E este rei, ele por conta do seu orgulho, ele foi humilhado por Deus ao ponto de viver muitos dias como um animal prostrado. E pela graça de Deus, ele também foi voltado ao entendimento como um ser humano normal e foi alcançado pelo Senhor, pela sua misericórdia. Esse rei Nabucodonosor, ele herdou muitos privilégios. Ele herdou privilégios para ser um grande rei que ele foi, do seu pai, por exemplo. O pai de Nabucodonosor, ele foi um homem também muito conhecido, por causa que ele foi um grande construtor de impérios na sua época. E ele herdou do seu pai essas construções, esse poder que o seu pai tinha. E ele também herdou privilégios de Deus, da graça e da bondade de Deus. Ele foi um grande rei também, por causa que Deus o quis usar para dar um ensinamento para o povo judeu. Então ele tinha herdado grandes privilégios. Só que ele foi ingrato e orgulhoso, a pensar que todas as coisas vinham das suas mãos e não se lembrava que ele tinha herdado esses privilégios. O primeiro orgulho que apareceu a Nabucodonosor foi uma estátua que ele fez. Ele fez uma estátua de ouro e queria que todas as pessoas, todos os povos o adorassem. Ele fez aí, essa estátua de ouro. E ele logo se esquecera, de Deus e de que Deus tinha manifestado a graça sobre ele e que ele era um rei da forma que ele era, porque Deus o tinha dado esse privilégio a ele. E ele mandou fazer essa estátua de ouro para que todos a adorassem. Em um devido momento, quando ouvisse o som
de alguns instrumentos. Ele queria que o povo todo se prostrasse diante dele, todo o mundo, todas as pessoas, todos os viventes daquele mundo antigo. Um grande orgulhoso. E ele queria ser adorado pelo povo. Hoje, nos nossos dias, nós não vemos muita diferença, né? Nós vemos também o orgulho no mundo hoje. Quando nós podemos ver as pessoas falando, podemos ver também nas mídias, nas redes, na internet, na televisão, o orgulho. O que é o orgulho? O orgulho, ele tem muitos significados, mas o que nós queremos lidar com esse orgulho hoje é mais o amor próprio, a soberba. Pessoas soberbas, pessoas que têm o amor a si mesmo, se fazem de si mesmo deuses, se fazem de si mesmo celebridades e ídolos. Hoje nós podemos ver e ouvir, né, sobre os ídolos do esporte, o ídolo do futebol, a celebridade da televisão, a celebridade da internet. Então, você vê o orgulho voltado a essas pessoas, o orgulho nessas pessoas e elas sendo adoradas, idolatradas por outras pessoas, como algo normal, e se esquecendo que há um Criador. Nós vemos também muito orgulho, né, em cada um de nós, e nas crianças também. O orgulho quando nós queremos ser bajulados, quando nós amamos a ser admirados pelas pessoas, quando nós gostamos exageradamente de sermos parabenizados pelos nossos dons, pelos nossos talentos, pela bondade que Deus deu a nós, talvez pela nossa beleza, por muitas coisas. Isso é orgulho também. O orgulho também nos causa incredulidade, orgulho na incredulidade. O coração ele se torna orgulhoso quando as pessoas param de pensar em Deus, param de pensar que elas devem todas as coisas ao Criador. Por exemplo, os dons que você tem, se você tem algum dom no esporte, algo que você saiba demais, se você tem uma memória boa, uma mente boa, é um grande estudioso, qualquer dom que você venha a possuir, cada habilidade que você venha a possuir, que as pessoas dizem a você e você sabe muito bem, a sua beleza, qualquer coisa que seja, vem de Deus, não vem de você próprio. Todas as coisas vêm do nosso Criador. A nossa existência depende dele, vem dele. Então não há por que nós sermos orgulhosos. Se todas as coisas vêm dele, quem tem que receber glória, louvor e adoração é ele, não nós. Então, muitas vezes nós somos orgulhosos, como Nabucodonosor foi querendo ser adorado pelos povos. Só que Nabucodonosor, ele aprendeu uma lição quando ele fez esta estátua de ouro. Ele aprendeu uma lição. Que ele tinha ido longe demais em fazer com que aqueles povos se adorassem e prostrassem a ele. Tinha servos de Deus ali na Babilônia, que foram escravizados pelos babilônicos e estavam vivendo ali no meio deles, como Daniel e como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Você se lembra da história, né? Aquele corajoso testemunho de Sadraque, Mesaque e Abidnego que aconteceu com Nabucodonosor, quando ele disse que quem não se prostrasse e não adorasse a imagem de ouro seria lançado no lago de fogo. No lago de fogo não, seria lançado em uma fornalha ardente. Vocês se lembram dessa história? Daqueles 3 jovens que foram lançados dentro da fornalha? Foi isso que aconteceu. Esses 3 jovens não adoraram no momento em que ouviam o som da flauta, de todos os instrumentos, para se prostrarem diante a imagem. E esses 3 jovens não adoraram a imagem porque eles adoravam somente Deus. Então você imagina aquela grande multidão de pessoas se prostrando ao som dos instrumentos e aqueles 3 jovens ainda em pé, não adorando a imagem do ídolo de Nabucodonosor. Então mandaram prender estes homens e eles sendo levados diante de Nabucodonosor, Nabucodonosor manda lançá-los dentro da fornalha ardente. Só que Nabucodonosor ele aprendeu uma lição ali, em que aqueles 3 jovens eles seriam salvos e resgatados por Deus. Eles foram lançados dentro da fornalha e esses homens
a esses 3 homens nada aconteceu a eles. A Bíblia ensina que eles foram resgatados por Deus. Ali dentro da fornalha ardente, quando eles foram lançados ali para morrerem queimados, Nabucodonosor viu um outro homem andando com eles sem se queimar dentro da fornalha ardente. O próprio Deus, o nosso Criador, veio diante de seus servos e os livrou de serem queimados ali na fornalha ardente. Então esses 3 jovens, eles foram resgatados ali dentro do fogo, não sentindo nada, não sendo queimados, e Nabucodonosor mandou resgatar a eles dali de dentro da fornalha. E ele reconheceu que somente o Deus dos judeus, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, é o Deus que pode salvar. Não há outro Deus que possa livrar como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o Deus verdadeiro, o Deus dos judeus, o Deus todo-poderoso. Deus também, com frequência, Ele nos dá advertências. Ele nos adverte, assim como advertiu a Nabucodonosor, demonstrando que ele não é um Deus, um ídolo, ele não tem poder do Deus Todo-Poderoso, como livrar estes jovens do fogo. Ele não pode, ele tirou aqueles jovens dali de dentro e ele viu que eles não tinham nem cheiro de fogo, nem nada da roupa deles foi queimado. Deus com frequência nos envia advertências também sobre o nosso orgulho. Quando outra pessoa é escolhida em nosso lugar, quando nós queremos fazer algo talvez na escola, algum esporte na escola, alguém foi escolhido no Grêmio, talvez no meu lugar, e meu orgulho ficou dolorido. Será que isso já aconteceu alguma vez com você? Quando talvez o seu irmão foi escolhido para alguma coisa e o orgulho veio ao seu coração, a ira, a raiva que você queria ser escolhido? E assim acontece conosco muitas vezes. Nós deixamos que o orgulho venha sobre as nossas vidas e nós, como Nabucodonosor, muitas vezes venhamos aprender uma lição do nosso orgulho e do nosso pecado diante de Deus. Depois disso, Nabucodonosor, ele fez um decreto. Ele decretou que somente o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é o Deus verdadeiro, e que os judeus, eles não deveriam sofrer perseguição por não adorarem a estátua dele. Então ele fez este decreto. Ele decretou para que ninguém fizesse mal aos judeus, por causa que o Deus dos judeus era o Deus verdadeiro, e somente o Deus dos judeus livra os teus servos e os teus filhos e aqueles que lhe apraz. Agora, Nabucodonosor, ele decretando a ser mais razoável com os judeus e crendo que o Deus dos judeus pode salvar, é como se fosse um religioso. Ele crê em Deus, ele diz pela sua boca que existe um Deus, mas ele não o adorou como Deus, ele não o serviu como Deus. Talvez você pode estar ouvindo os ensinos da escola da manhã, talvez você vai a uma igreja, a uma congregação, a ouvir a palavra de Deus, mas se você não foi a Cristo e não foi salvo por Ele, assim como Nabucodonosor, você pode ser mais um religioso que fala, não, o Deus da Bíblia é o verdadeiro Deus, Cristo Jesus é o verdadeiro Deus. Talvez você diz isso com a sua boca, mas talvez o seu coração esteja longe do seu Criador, a sua vontade não esteja conforme a vontade de Deus, o seu coração não esteja inclinado a buscar ao Deus eterno, o único Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Desta vez, Nabucodonosor ele também foi advertido mais uma vez pelo Senhor. O Senhor deu um sonho a ele, um sonho que sendo que o seu significado foi explicado por Daniel. Neste sonho que Nabucodonosor sonhou e Daniel interpretou, ele sonhou sobre a grandeza do reino dele, do império dele. Foi descrita como uma árvore, mas então
esta árvore foi cortada como uma árvore grande no meio de outras árvores. E esta árvore ela foi cortada e ficando apenas o toco. E isto foi um ensino que Deus estava dando a Nabucodonosor, que o império de Nabucodonosor seria cortado sobre ele, mas não por inteiro. A sua raiz, ela ainda continuaria. Um toco ainda continuaria. E Nabucodonosor e Daniel interpretou esse sonho a Nabucodonosor, que o reino dele seria tirado e ele viveria como um animal. Então Nabucodonosor ouviu aquilo que Daniel o disse e saiu da presença de Daniel. Será que nós já percebemos que, assim como este sonho foi interpretado por Daniel a Nabucodonosor, que as nossas habilidades, os nossos dons também podem ser tirados de nós? Assim como Daniel interpretou esse sonho a Nabucodonosor, dizendo que o reino dele seria tirado, será que nós também não pensamos sobre isso? Que nossas habilidades, os nossos dons, que vêm do nosso Criador, também podem ser tirados de nós? Um jogador de futebol que se machuca, que tem uma grande habilidade, ele pode ser impedido de continuar sendo um jogador de futebol se acontecer uma lesão na sua perna, algum machucado que possa tirar ele totalmente do futebol, como já aconteceu muitas vezes, ou em qualquer esporte. Uma pessoa que talvez tenha uma habilidade, um grande conhecimento, estuda muito, um grande estudioso, para que no futuro venha a ser uma pessoa de grande sucesso, também pode estar em um país que pode vir um desemprego. Talvez você tenha um grande talento em estudar, estuda bastante, tem grande conhecimento nas coisas gerais, em conhecimentos gerais, nas coisas criadas, em matemática, em português, em história e assim sucessivamente. Mas talvez no futuro Deus pode trazer um grande desemprego e o estudo não há de adiantar de nada. Pode ser tirado. As doenças podem vir epidemias, pandemias e tirar todos os planos que nós concretizamos com os nossos dons e talentos dados por Deus. Por isso, nós temos que estar fixados com o nosso Criador. Nós temos que estar junto, diante e conforme a palavra de Deus, buscando ao Deus eterno, para que nós venhamos ser cuidados por Ele e o nosso orgulho tirado de nós, para que nós não venhamos tropeçar em nosso orgulho e quebrarmos a cara, pensando que com as nossas próprias forças, com os nossos próprios dons e habilidades, nós iremos conquistar um reinado ou um império neste mundo. Então, o orgulho, depois de um ano de interpretar esse sonho que Daniel interpretou, o orgulho e os acontecimentos que Daniel disse que iria acontecer com Nabucodonosor venham a ser concretizados. Nabucodonosor andando em seu gigantesco palácio, talvez com outras pessoas ali junto com ele, dando glória a si mesmo, dizendo sobre o seu grande reino, construindo a grande Babilônia que eu construí, e apontando a ela, falando: olha aí a grande Babilônia que eu construí. Então a Bíblia diz que Deus fala com ele e diz que o reino dele será tirado. Então a terceira lição que nós aprendemos aqui, que é tirado dentre os homens Nabucodonosor para viver como um animal. E isto realmente aconteceu com Nabucodonosor. Ele começou a viver como um animal, andando como um animal, comendo as gramas como um animal qualquer, vivendo embaixo de chuva, embaixo de árvores, se escondendo como um animal. Como o orgulho na vida de Nabucodonosor fez ele chegar num estado tão ruim, num estado tão mau,
um dos maiores governantes que o mundo já teve, reduzido a um imbecil, um animal que foi tirado o entendimento, que foi tirado a razão da mente dele, que foi tirado a sabedoria dele para viver como um doido, como um animal varrido e descontrolado. Mas as Escrituras dizem que Deus usou, depois de algum tempo, com graça com Nabucodonosor. A graça de Deus veio para com Nabucodonosor. A misericórdia de Deus o alcançou. Deus fez ele se voltar ao entendimento depois de algum tempo. E o reino dele não tinha sido totalmente destruído. O reino dele ainda estava esperando ele para que ele continuasse a reinar ali. E ele se voltou ao entendimento e voltou ao seu reino. A graça de Deus também, como que ela pode ser para conosco, assim como foi para com Nabucodonosor? A graça de Deus, para sermos salvos, Deus tem que nos humilhar muitas vezes também, para que nós venhamos reconhecer que nós somos pecadores, orgulhosos, estamos longe de Deus, se sentimos fortes demais, sábios demais para precisarmos de Deus, assim como Nabucodonosor. Muitas vezes Deus ele tem que nos humilhar, talvez ouvindo a palavra de Deus, nós somos humilhados a ouvir que nós somos pecadores e que Deus é um Deus santo e perfeito e que nós, como pecadores, não podemos entrar diante da presença de Deus. E o nosso orgulho cai no chão. O mundo ensina que nós somos bons. O mundo não ensina isso, que nós podemos nos virar sem o Senhor. Mas nós dependemos de Deus para a salvação. Nós dependemos do sacrifício que Jesus fez naquela cruz para sermos salvos. Não é como o mundo diz que nós podemos viver e nós somos bons e podemos nos virar sozinhos, não. O mundo também nos ensina que temos que confiar em nossas próprias habilidades, em nossos próprios dons, em nossas próprias realizações, em nossas próprias forças. Mas a Bíblia diz mas a Bíblia nos ensina que nós somos pobres pecadores diante de Deus. E os nossos dons e as nossas boas obras e a nossa boa vontade, nada há diante de Deus. Não adiantamos ser bons, não adiantamos querermos ser pessoas boas diante de Deus, porque na verdade nós somos pecadores orgulhosos diante do nosso Criador. O mundo também nos ensina que no final tudo vai dar certo. Que no final tudo vai se dar bem, mas a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que nos ensina que nós temos que buscar urgentemente ao Salvador para a nossa salvação, senão no final tudo vai dar muito mal, tudo vai dar errado e no grande final nós não venhamos ser salvos e lançados distante do nosso Criador. A Bíblia nos ensina que no final de todas as coisas é necessário sermos salvos aqui nesta vida para que tudo dê certo no mundo vindouro. Por isso, crianças, largue o seu orgulho de lado, deixe os seus dons e as suas habilidades de lado e vai a Deus, assim como se fosse com uma mão vazia de um pecador e confie nele, somente nele para a salvação, não nas suas obras, não no seu conhecimento, não na sua habilidade, não na sua esperteza, mas confie somente em Cristo Jesus para a salvação. Vamos cantar agora o hino de número 23 do nosso cenário e que o Senhor abençoe cada um de vocês.